Meus amigos, minhas amigas, uma boa tarde para todos. Vamos então para mais um ensinamento que virá através dos fundamentos e das diretrizes do nosso Senhor Jesus Cristo pelos mensageiros de Jesus. E hoje virá ensinamentos de João Evangelista, como eu falei para vocês na sexta-feira. Hoje vai ser João Evangelista que vai nos falar. Quando ele terminar de falar, aí quem vai falar vai ser Mateus, o apóstolo de Jesus. Quando ele terminar, aí vem Antônio Felisberto de Carvalho dar o seu parecer. E para finalizar a reunião do dia 22/4/1906. Que coisa interessante. Agora nós estamos no dia 22, me parece, também. Então, essa reunião, ela ocorreu no dia 22/4/1906, numa pequena comunidade no alto de uma montanha que fica na periferia de uma pequena cidade de Minas Gerais chamada Sacramento. Lá ocorreu, em 1904, muitos fenômenos, até que eles fundaram um centro espírita lá que, segundo alguns, foi o primeiro que ocorreu no Brasil. Mas tudo bem, não vem ao caso. Mas Eurípides, como eu falei anteriormente, ele foi lá averiguar, verificar, constatar realmente se existia espírito, porque ele, sendo de origem católica, ele não acreditava de forma alguma que existia espíritos. E ele, ao chegar lá, ele comprovou. Ele lançou um desafio para provar se existia e realmente foi provado que existia. E aí foi justamente aí que ele fez a sua conversão. E a partir desse instante, ele passou a frequentar esse centro espírita que se chama até hoje Esperança e Caridade. E nessa ocasião, entre 1906 e 1909, ele recebeu muitas mensagens dos apóstolos de Jesus, dentre os quais Paulo de Tarso, Mateus, Orígenes, Sócrates, Platão. Nossa, foi uma infinidade de mensageiros de Jesus, espíritos de escola, almas de escola, Maria Santíssima também, e o Espírito da Verdade também deu sua comunicação. Então, e tudo isso consta num livro que é esse aqui. Esse livro chama-se Eurípides, o Médio de Jesus. Então, todas as mensagens desses espíritos de escola estão contidas nesse livro. Então, dia sim, dia não, eu vou ler uma mensagem, um ensinamento de cada mensageiro desse de Jesus. Hoje, nós vamos ouvir ensinamentos, é importante todos nós prestarmos atenção, porque hoje virá de João Evangelista. Sabe lá o que a gente recebeu? Uma mensagem de esperança, de fé, de caridade, de João Evangelista? E depois de Mateus Apóstolos? Vale a pena ouvir, não vale? Então vamos lá. João Evangelista começa nos dizendo: a paz de Deus reine entre vós, meus queridos irmãos. Vós sabeis que o nosso Senhor Jesus Cristo jamais despreza pequeninos. Por isso ficais certos de que Ele não vos abandonará. Convosco estará até a consumação dos séculos. Então Jesus jamais nos abandonará. Jesus estará conosco até o fim dos séculos. Então, pessoal, não adianta ficarmos desesperados e ansiosos, porque Deus está conosco, Jesus está conosco. E através dos seus enviados, dos seus mensageiros, dos seus seareiros,
arautos da caridade, da paz e do amor. Jesus, ele tem prepostos, não é? Ele tem arautos atuando em todo lugar onde houver um ser humano. Jamais seremos desamparados. Temos que nos conscientizarmos efetivamente sobre essa verdade. O próprio Eurípides Barçanufo, certa ocasião, ele nos diz: jamais vos sintais sozinho na luta. Estamos contigo em todos os instantes de tua vida. Invisibilidade não quer dizer ausência. Isso prova que todos nós estamos sendo assessorados por Jesus, através de seus prepostos, de seus arautos, de seus mensageiros, tais como o nosso próprio anjo guardião e os nossos protetores. Então, por isso que ele fala. Olha o que João Evangelista falou. Vós bem sabeis que o nosso Senhor Jesus Cristo jamais despreza os pequeninos, por isso ficais certos de que ele não vos abandonará, convosco estará até a consumação dos séculos. Orador do grupo, momento antes, ó, tá vendo? Então, um orador, porque isso aqui foi uma reunião espírita, né? Então, aqui ele fala, tem uma observação aqui, ó, orador do grupo, um dos componentes dos trabalhadores do centro, né? Esperança e Caridade, ele fala, orador do grupo, momentos antes, pedir a nosso Senhor Jesus Cristo que não os abandonasse. E logo após recebeu este comunicado que se acha em continuação. Olha só, então, um dos oradores do grupo, um dos trabalhadores daquele grupo, do Centro Esperança e Caridade, ele fez esse pedido, pediu a Jesus que não os abandonasse. Ele devia estar passando por algum problema. Por isso que João Evangelista ouviu, captou esse pensamento dele e deu essa resposta, que Jesus jamais irá nos abandonar até a consumação dos séculos. E aí ele continua na resposta, né? Aí ele fala, eu, meus irmãos, quisera discorrer minuciosamente sobre o ocorrido no dia de hoje. Há 1900 e tantos anos, porém, não posso satisfazer tal desejo, porque outros mensageiros de Jesus querem convosco comunicar-se. Todavia, não deixarei de dizer-vos algumas palavras. Hoje foi o dia em que, estando nós reunidos na Galiléia, sobre o monte, a que nos mandara que fôssemos lá esperar vosso amado mestre, apareceu-nos ele. E quando menos o esperávamos, a paz seja convosco. Eis as palavras pelas quais anunciou a sua presença. Olha as palavras que Jesus anunciou para todo o grupo que estava ali, que eles não esperavam a presença de Jesus. E Jesus chega sem aviso prévio e fala, e cumprimenta a todos eles. A paz seja convosco. Olha só como é que Jesus cumprimenta, né? Aí ele fala, todos nós. Então, fomos tomados de espanto, porque nós não esperávamos a chegada de Jesus. E ele chega repentinamente e nos fala, a paz seja convosco. Porém, o Divino Mestre procurou acalmar-nos, fazendo ver que ele era ele, que há poucos dias conosco se achara, revelando as sábias e sacrossantas verdades que se contém nos evangelhos. O Mestre voltara a nos dizer que estaria sempre ao nosso lado, que fôssemos, pois, pregar suas sacrossantíssimas palavras e batizar em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Então, ouvindo-o que nos cumpria fazer, pusemos-nos logo em caminho, a fim de dar cumprimento ao que nos determinara o meigo Jesus Nazareno. Como me recordo desses doces instantes, passados aí, em companhia de tão elevado e sublime Senhor. Então, João Batista, após 1900 e poucos anos, quase 2000 anos, porque
quando o João falou isso aqui foi em 1906, né? No início desse nosso século. E aí ele, com saudade, né? Aí ele fala, meus irmãos, vós hoje estáis incumbidos da mesma missão de que outrora nos encarregara Jesus. Segui e não temeis as pegadas que eles se digna traçar-vos. Caminhantes do presente, sereis os representantes do futuro, da mais brilhante e pura doutrina que atualmente poder-se-á difundir na terra. Mais uma vez vos digo, marchai e não vos detenhais, pois convosco estará o nosso Senhor Jesus Cristo. Por hoje basta, irmãos. Virei mais tarde entre vós explicar o que tanto desejava fazer agora. Que Deus seja convosco. Então, João Evangelista, naquele grupo que estava ali reunido em nome de Jesus, ele queria falar mais, mas acontece que tinha outros mensageiros de Jesus querendo falar. Então, ele não podia falar tudo, né? Aí vem... Agora vem... Quem vai falar vai ser Mateus. Então, vamos ver o que Mateus, apóstolo, vai nos dizer. Entre vós me acho, irmãos, para vos dizer também algo sobre o que se deu no dia de hoje, quando Jesus aí esteve. Ou seja, ele está falando no dia 22 de 4 de 1000 do ano que Jesus estava, né? No dia 22 de abril. Aí ele fala, há 19 séculos que perambulei pela superfície desse planeta. Está vendo só? Vou repetir. O Mateus fala, entre vós me acho, irmãos, para vos dizer também algo sobre o que se deu no dia de hoje, quando Jesus esteve aí na terra. Folheai as páginas do Evangelho e encontrareis o que quero e pretendo dizer-vos. Há 19 séculos que perambulei pela superfície desse planeta que presentemente habitais. Pois bem, há também o mesmo período de tempo que dessas regiões cá do espaço infinito continuo minha missão, isto é, procurando incessantemente disseminar entre os homens as sementes do bem, do amor e da caridade. Mas o homem tem sido sempre recalcitrante em meu apelo. Hoje, porém, sou o momento em que, quer ele queira, quer não deixará de ouvir o que tanto me tenho esforçado por ensinar-lhes. É chegada a época em que os endurecidos, isto é, os que têm olhos e ouvidos e que não querem ver nem ouvir, verão e ouvirão, mesmo contra todos os óbices que por eles levantados, para que assim não se dê. Quero, irmãos, me referir ao grande Espírito da verdade, que Jesus outrora prometera enviar e que já se acha entre vós, dispensando-vos consolo, graças e obséquios às mãos cheias. Ouvi suas vozes, irmãos, pois elas procedem da mansão celestial. Meus irmãos, o Espiritismo é a pura verdade. Ai daquele que procurar impedir-lhe a marcha, mesmo fora não ter nascido por ele, vem completar os ensinamentos tão sublimados que aí deixou o nosso Senhor Jesus Cristo. Sejais apóstolos da verdade, e Deus recompensar-vos-á, sejais bons, caritativos, e tereis o reino de Deus. Sejais mansos e humildes de coração, e Jesus abraçar-vos-á. Trilhai, irmãos, a vereda que vos traçou o Mestre Divino, e chegareis às mansões celestiais. Deixo de continuar por me ser preciso abandonar o corpo físico do qual eu estou me manifestando a outras inteligências, que, como eu, querem trazer-vos conselhos salutares tendentes a vos edificar. Deus derrame sobre vós sua misericordiosa bênção. Mateus,
apóstolo do Cristo. Aí vem, quando Mateus deu sua comunicação, aí vem Antônio Felisberto de Carvalho. Vamos ver o que esse Antônio Felisberto de Carvalho vai nos falar. Ele fala: meus filhinhos, estou novamente convosco. Né? Estou novamente convosco. Já, se não lembráveis mais de minha promessa de vir confabular convosco, ao adágio, o prometido, é devido. Aqui estou, pois. Sabeis perfeitamente que não desprezo os novos apóstolos do bem. Não é assim? Quero narrar-vos coisas que comigo se deram. É motivo para mim de júbilo rememorar fatos tão consternadores sucedidos em minha terrena existência. E isto é assim, filhinhos, porque tais acontecimentos muito concorreram para purificar a minha alma. Vamos logo iniciar a narração. Vamos ver o que ele vai nos dizer. Ele fala: lá em Recife, onde me formei, naquelas ruas centrais, quando eu via por elas transitarem os pobrezinhos deserdados da sorte, meu coração pulsava de dor. Pensava eu, quantos na opulência e quantos na miséria, mas precisamente aqueles a quem atribuía pobreza eram os mais ricos, pois dispunham das fortunas da alma, nobre e engrandecida aos olhos de Deus. Pobres, como já vos disse, também eu era. Ignorava, porém, que me estivesse reservado tão imensa riqueza no reino dos justos. Então, quando aqui cheguei, é que me vi quanto era rico. Antes, assim, pobre na terra, rico no céu. Deus é, por excelência, bom filhinhos. Ele não nos deixa sofrer sem motivos. É principalmente pelo sofrimento aí na terra que muitas vezes se logra o remanso reservado aos puros. Não foi, portanto, sem razão que na terra tanto padeci, como eu sofri aí na terra. Era mais que justo que aí eu muito sofresse, a fim de reparar faltas que em anteriores existências cometera. Eu fui, em vidas pretéritas, perverso na vida precedente que tive ultimamente aí. Tornou-se necessário que voltasse a este planeta, onde inúmeros desvarios perpetrara, para que muito sofresse, e pelo sofrimento sanasse os erros passados por mim cometidos. É esta a lei de Deus. O mal praticado é reparado pelo bem. Bem há, mais das vezes, conquistado pela dor, pela angústia, pelo sofrimento crudelíssimo. Eis o que se dera comigo. Considero-me feliz, muito feliz mesmo, por ter sabido suportar com muita calma, muita paciência, as provações que me dera Deus passar. Então isso aqui é um espírito que passou por muito sofrimento na terra, quando esteve aqui. Mas anteriormente, antes dessa passagem dele pela terra, ele também já havia infringido a lei de Deus inúmeras vezes. Por isso que na última encarnação ele sofreu muito. E agora ele está no plano espiritual, porque soube sofrer, não é? Que ele está usufruindo pelo fato de ter saldado suas dívidas. Mas ele continua: quero dever a meus filhinhos um favor, um obséquio. É de que, quando vocês experimentadores, quer estas sejam físicas, quer morais, tolerai-vos como o divino modelo, como o Cristo, sempre pedindo ao Pai calma, resignação, para bem poder livrar-se do cálice da amargura. Então, o apóstolo Mateus está nos sugerindo e nos propondo que quando todos nós estivermos passando por duras provas, por muito sofrimento, é importante levar o pensamento a Deus e pedir apoio.
sustentação. Aí ele está dizendo aqui, porque era justamente através desse recurso que Jesus se utilizava para conseguir novas forças para continuar o seu trabalho. Aí ele fala, assim fazendo, fareis bem, porque Jesus, o Cristo, em seu padecer, só teve um intuito, e este, alevantados, nobre, gigantesco. Ensinar à humanidade como se deve cumprir a vontade daquele que tanto nos quer, ama e estima, que é a vontade de Deus. Continuarei sempre a minha palestra convosco, sem que isto não vos enfade. Estarei incessantemente junto de vós, para vos falar ao ouvido, que não ouvideis, o que os mensageiros do Senhor muito têm recomendado, a prática do bem. Deus, filhinhos, protegei-vos, muito e sempre. São meus leais e sinceros votos. Antônio Felisberto de Carvalho. Aí vem Vicente de Paulo, para encerrar os trabalhos, falar por hoje, queridos obreiros da vida do Senhor, estão encerrados os trabalhos. A paz seja entre vós. Muito bem. Agora, hoje é domingo, terça-feira nós vamos continuar. Aí, na próxima terça-feira, eu vou ver aqui quem é que vai nos dar as mensagens de Deus. É Ana da Olaria, que é um espírito de luz. Depois vem Maria Santíssima. E em seguida, Vicente de Paulo. Então, pessoal, não percam. Não percam, porque na próxima terça-feira vem Ana da Olaria e Maria Santíssima é quem vai nos passar ensinamentos. Não percam. Nada mais, nada menos que Maria Santíssima. Então, até a próxima terça-feira, se Deus quiser. E vamos fazer uma reflexão sobre esse ensinamento que ocorreu na noite de hoje para nós outros, onde nos foi sugerido a necessidade da oração diante do sofrimento da vida. Oração firme e constante. Jesus falou, todas as vezes que se sentires atribulado, entra no teu quarto, fecha as portas, eleva teu pensamento e conversa com teu Pai, o teu Criador. Porque aí ele vai te dar a inspiração necessária nas decisões a tomar. Fica, portanto, aí a recomendação. Que Jesus nos abençoe e uma boa noite.